Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Mas antes, eu quero que você leia o texto da página 59. É muito importante praticar a leitura. Eu sei que às vezes parece que a gente está com dificuldade, mas quando a gente começa a praticar a leitura, quando a gente começa a ler bastante, a gente vai começando a conhecer as palavras e todas as vezes que a gente vê a palavra, a gente não vai mais ter dúvida daquela palavra. Então vai facilitar a nossa leitura, tá bom? E eu quero falar agora sobre sinais de pontuação. Quais são esses sinais? Nós vamos saber agora. Nós temos os sinais de pontuação para organizar a nossa palavra, nossa escrita, a nossa leitura, para a gente conseguir entender. Porque imagina se a gente escrevesse tudo igual e lesse tudo igual. Ninguém ia saber quando é uma pergunta, ninguém ia saber quando é uma declaração, ninguém ia saber quando eu estou terminando a frase. É ou não é? Então, por isso existem os sinais de pontuação. E eu vou falar aqui do livro de vocês, na página 62, e essa matéria eu quero que você acompanhe no livro para você entender. Nós temos primeiro aqui o ponto final. O que seria o ponto final? O ponto final é esse pontinho aqui, e ele serve para terminar a frase. Ele é colocado lá no final da frase e ele indica que a frase terminou. Não tem mais nada naquela frase, depois desse ponto. Nós temos também a vírgula. Qual é a vírgula? É esse outro pontinho aqui. A vírgula, ela é colocada entre alguns termos, algumas palavrinhas, para a gente conseguir separar. Por exemplo, quando a gente faz uma lista no supermercado, né? Aí a gente fala assim, precisei comprar leite, ovos, batata, cenoura, tem que ter vírgula, né? Então, entre esses termos da frase, nós temos as vírgulas. Por exemplo, nessa frase aqui, precisei comprar leite, batata, cenoura, tomate e etc. Tá? Aqui vai continuar. E nós temos também o ponto de exclamação. Qual é esse ponto de exclamação? É esse aqui. Você consegue ver? Então, esse ponto é quando a gente faz aquele sinal de espanto. Por exemplo, alguém conta alguma coisa para você. Aí você fala assim, meu Deus! Ou então você fala, ai, não pode ser. Entendeu? É quando você indica surpresa, espanto, ou quando você expressa uma emoção muito forte, tá? E nós temos também o ponto de interrogação. Que ponto é esse? É quando a gente faz uma pergunta. Por exemplo, eu acabei de perguntar para vocês, que ponto é esse? É uma pergunta. Ou uma outra pergunta que diz, mamãe, o almoço está pronto? Lá no finalzinho tem o ponto de interrogação, porque você fez uma pergunta. Nós temos também o travessão. O que o travessão indica? O travessão indica a fala dos personagens de uma história. Por exemplo, quando eu estou contando uma história, aí eu falo assim, Joãozinho estava na floresta e Joãozinho disse. Antes da fala do Joãozinho vai ter um travessão, porque vai indicar que ele vai falar alguma coisa, entendeu? E nós temos também os dois pontos. Os dois pontos, eles são usados antes de uma explicação. Por exemplo, eu aprendi a lição. Dois pontos. Por quê? Eu vou explicar qual é aquela lição que eu aprendi. Qual foi a lição que eu aprendi? Nunca perca oportunidades. Então, toda vez que eu vou dar uma explicação, vou dar um outro exemplo para você entender melhor. Quando você vai explicar alguma coisa para a mamãe, né? Mamãe, preciso te explicar uma coisa.
Por que que eu quebrei o vaso? Aí você vai explicar, mamãe, eu estava correndo, quebrei o vaso. Antes de você explicar, na sua frase, vai ter um travessão lá. Entendeu? E nós vamos fazer a tarefa dessa lição, né? Que vem logo em seguida aí. Não deixe de fazer, tá? Também tem um outro exercício que é da palavra que começa com H. Nós vamos dar uma explicação dessa palavra. Você sabe que o H sozinho, ele não tem som, né? O H, ele assume o som de outras letrinhas, ou ele ajuda a dar som a outras letras, tá bom? Então, o H no início da palavra, ele normalmente, quando ele tá sozinho com uma vogal, ele vai assumir o som da vogal. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra hora, hora, de relógio, né? Hora de relógio começa com H. Aí você vai falar assim, mas hora tem o som de O. Sim, porque o H está acompanhando o O, mas ele fica com o som do O. Você está entendendo? E nós temos também o hora bolas, né? Que é sem H. E nós temos outras palavrinhas. Você vai perceber, ó, que o H no início das palavras que estão aí no seu livro, na página 65, ele assume o sonzinho das vogais. Por exemplo, hotel. Tem um O depois do H, então ele assumiu o sonzinho do O. Também tem hiena. Hiena começa com H, mas logo depois vem o I. Você entendeu? Então, você vai estudar essas palavras com H e vai colocar em prática todo o exercício para que você venha assimilar, para que você venha guardar tudo na sua cabecinha, tá bom? Um beijo gostoso no seu coração, em breve a gente se vê. Tchau!